E olha só, a gente começa a Hora do Esporte de hoje falando de futebol, mas falando das categorias de base do time do São José Esporte Clube, que conquistou no último final de semana uma vaga inédita para as oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria e vai encarar o Grêmio Prudente nessa primeira fase aí de mata-mata, né? O jogo em casa, depois vai lá para Prudente. E o comandante da equipe é o ex-meia esquerda, meia atacante, fazedor de gols com a perninha esquerda calibrada, que é o Léo Costa. E ele é o convidado de hoje aqui no nosso Hora do Esporte. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte, Léo. Tudo bem, o prazer é todo meu, é uma honra muito grande estar podendo participar desse programa e falar um pouco aí sobre a categoria de base do São José e também sobre minha carreira. Maravilha. Léo, me diga uma coisa. Primeiro, vamos falar um pouquinho da sua carreira como jogador, que é uma carreira vitoriosa, é uma carreira de belos gols, de passagens por vários clubes e também com artilharia do Campeonato Paulista em 2014. Como é que era o Léozinho lá, criancinha, jogando bola, aqui em São José dos Campos, inclusive, jogando bola e depois cresceu, passou por vários clubes até chegar a ser artilheiro do Campeonato Paulista de 2014, hein, Léo? Então, cara, minha infância resumida é praticamente igual de toda criança, né? Que tem o sonho de ser um jogador de futebol, tornar um atleta profissional, e comigo não era diferente. Eu morava ali no Rogério sendo deitado lá, você fazendo gol, Rogério sendo deitado. Fiz igual Rogério, Cássio, tive essa felicidade, né? Você tá bem bravo aí, que esse jogo foi 5x3, 5x2. Eu nem comemoro direito o gol, pode reparar lá, eu fiquei, né, tipo, pô, estamos tomando 5 aqui, fica difícil comemorar. Foi e não achou, mas siga então, aí. E aí eu morava ali no Parque das Américas, um condomínio, inclusive tem outro jogador, Everton Santos, que também é de lá, oriundo de lá, e a gente, cara, crescia na quadra, né? Diferente de hoje em dia, a gente era o contrário, nossa mãe tinha que toda hora brigar lá pra gente subir, vão pra casa, e a gente querendo jogar bola. E aí, cara, ali despertou, né, o interesse pelo futebol, e meus pais também sempre me apoiaram, sabe, cara, e me colocaram na escolinha. Eu era sócio do Luso, na época, o Clube Luso Brasileiro, e fui fazer a escolinha no Luso. E ganhei um pouco de destaque, e nisso a gente fez um jogo contra o São José, que era comandado pelo chileno, e como eu morava ali próximo do Teatrão, o chileno fez o convite para eu jogar nas escolinhas do São José, e comecei a jogar na escolinha do São José, joguei acho que, né, infantil, né, não sub-15, infantil, e depois jogando o Moreira, pegava alguns jogadores ali do São José, a gente foi fazer um amistoso contra o Santo André. E nessa ida junto com o Moreira, nesse amistoso, o pessoal do Santo André gostou, eu acabei ficando no Santo André e seguindo minha carreira no futebol. Tem carreira internacional também, né? Cara, tive umas passagens por fora do Brasil aí, joguei na Índia, joguei na República Tcheca, tive algumas experiências bem legais, joguei com, cara, jogadores que nem imaginava na minha vida que eu um dia poderia jogar, né? Tive essa experiência, jogadores de Copa do Mundo, treinadores de Copa do Mundo, no qual eu pude aprender muito com eles aí. Você comia aquela comida louca lá na Índia, não? Ah, cara, eu não sou muito fã de pimenta não, pra te falar a verdade. Eu nunca fui muito fã de pimenta e lá, cara, tudo é muito apimentado. Só que como eu morava no hotel, era mais tranquilo, né? O hotel tinha comida ali que era comida internacional, que era mais massa, coisa do tipo, e no canto tinha comida indiana. Só que a gente sempre experimentava, né? A gente tá aqui na Índia, vamos experimentar a comida indiana. Dor de barriga, parecia um pimentão. Maravilha. Paulito, o Léo Costa tá com a gente. Bom, Léo, bem-vindo aqui no programa, né? E para a gente poder falar justamente sobre a sua carreira. Você era um meia, habilidoso, bastante assistência, fazedor de gols. Como que isso também ajuda, né, nesse desenvolvimento da pessoa se tornar treinador depois? Você tem uma característica mais ofensiva? Isso é uma coisa que você traz com você? Então, desde o começo da minha carreira, né, eu sempre joguei mais do meio para frente. Acho que nunca cheguei a jogar numa posição... joguei um ano no Guarani de lateral esquerdo, mas praticamente só apoiava. E, cara, eu até brinco com os meninos falando muito disso, que eu prefiro fazer 5 gols e tomar 4 do que ganhar de 1-0 sofrido. Então, ainda mais no futebol de hoje em dia, né, cara, que, assim, perdeu um pouco essa essência do drible, e o futebol brasileiro é isso, né, cara? O futebol brasileiro é drible, é alegria, é descontração, mas com responsabilidade. Então, é uma coisa que eu tive na minha carreira, né, jogando como meia, sempre procurando gol, e é o que eu tento passar para os meninos hoje em dia para que eles possam fazer isso aí. Ô, Léo, e... Eu queria falar mais sobre a carreira, mas como a gente tem um tempo reduzido, eu já vou pular uma etapa aí. Em que momento da sua carreira, acredito que ainda enquanto jogador, já na reta final da sua carreira como jogador, acho que você já começou a pensar, eu acho que ser treinador pode ser um caminho para mim, me manter dentro do futebol e tudo mais. Em que momento que você começou a pensar, eu acho que vou seguir no futebol e como treinador?
Então, eu sempre tive bons treinadores, né? Mas um treinador que despertava muito esse interesse em mim era o Ferreirão, né? Luiz Carlos Ferreira, que era um cara vencedor e, assim, a parte tática, técnica dele era muito boa, muito refinada. E, assim, ele era um pai, que eu trabalhei com ele em 5, 6 clubes aí, e eu sempre conversava com ele. E, só, claro, eu era muito mais novo, mas, assim, eu falava, pô, no fundo, é um negócio legal, cara, né? Apesar do treinador sofrer um pouco aí, eu acho que pro pós-carreira, isso aí pode ser interessante para minha vida. E aí fui treinando, fui indo para lá, indo para cá, e fui conhecendo outros treinadores, com outras ideias, outras visões, e fui tentando agregar tudo isso aí. É claro que a gente chega com 28, 29, 30 anos, tem que pensar muito mais nisso aí. Então, o Ferreirão foi um cara que meio que deu um pontapé inicial, e outro cara foi o Alexandre Guimarães, que eu trabalhei com ele na Índia lá durante 2 temporadas, que foi esse treinador que eu falei da seleção da Costa Rica. E ele era um cara também que, assim, sem palavras, cara. E tem treinador que você trabalhou e falei, pelo amor de Deus, não vou ser treinador. Tem uns que é difícil, né, cara? Mas faz parte, né, cara? Faz parte. Tem uns bons, médios, tem aqueles que também, assim, né, que a gente, na nossa visão... Não precisa falar não, mas trabalhou com um treinador ruim mesmo? Ah, cara, tinha uns treinadores que não manjava muito não, sabe? Tipo de, assim... não sei como que eu posso falar. Vamos na sorte, seja o que Deus quiser, bora. É mais motivador, mais nesse estilo, assim, sabe? Tem outro treinador, não. Trabalhavam mesmo, infelizmente, às vezes o resultado não vinha. E às vezes pro cara que motivava, que gritava, que ficava naquela loucura, dava certo. Pois é, diz aí, Paulito. Futebol, né? Diz aí, Paulito. Não, e justamente, né, essas experiências positivas, negativas que você teve como jogador ao longo da carreira, incorpora também no Léo Costa treinador hoje? É o que eu tento passar para os meninos, né? Essas experiências que eu tive na vida, com treinadores bons, treinadores medianos e com os treinadores que não eram tão bons. Então eu tento unir tudo nisso aí e por mim, né? Às vezes até eu fico pensando, será que eu não falei demais? Será que eu não fiz isso? Será que eu não fiz aquilo, sabe? É uma coisa que a gente até estava conversando aqui fora do ar, que hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com aquilo que você vai dizer pro menino, porque tem muito dessas coisas hoje em dia. Então eu me policio muito nisso e tento passar essas vivências que eu tive para eles. E aí tem que ficar esperto também com os pais, né? O pai de atleta o pai sempre vai achar que o filho dele é o Pelé, né? Não todos, obviamente, mas assim, tem que tomar cuidado, realmente isso que o Léo falou é importante. Está lidando com criança de 16, 17 anos, tem a influência do pai, às vezes é o sonho do pai que o menino se torne jogador, então tem que tomar muito cuidado com o que se fala, a forma que lida com o jogador, mas ao mesmo tempo ele como treinador tem que ter autonomia ali dentro de campo para poder trabalhar de forma tranquila. Léo, agora entrando de cabeça nessa equipe que você dirige, a sua 2ª temporada, na sua primeira, já foi campeão, Léo? Cara, tive a felicidade de pegar esses meninos aí, né? A maioria vindo da categoria sub-15, juntando com os 08 que já estavam aqui, né? Que o Jefinho já tinha preparado. E a gente conseguiu no meu primeiro campeonato, a gente conseguiu ser campeão da Copa Bandeirantes, que, assim, foi uma alegria imensa, né? Para mim, por ser meu primeiro campeonato e já conseguir um título, e também para os meninos, né? Que é sempre bom ganhar. Você já montou o DVDzinho lá com as suas jogadas, os seus gols, para mostrar para a molecada? Olha só como é que faz, olha como é que toca na bola. Aquele goleiro ali era o Rogério Ceni, estava no chão. Aquele outro ali era o Cássio, estava no chão também. E eu fiz gol nos caras. Então respeita o pai aqui. Você fala isso com a molecada lá? Às vezes eu dou uma brincadinha ou outra com eles lá, né? No treino, no rachão lá, descontração. Mas assim, não é mais o mesmo, mas a gente ainda não perde tudo aquilo, né? Igual andar de bicicleta, você não desaprende, né? Não tem mais aquela velocidade, isso, aquilo, mas eu brinco com eles lá, mas hoje em dia, tudo que eu vou falar, eles já têm uma resposta para me dar, já tem isso, aquela época é isso, aquela época é aquilo, hoje é isso, hoje é aquilo. Eu falo, então tá bom, então vamos lá. E quando o seu meia pega a bola e não sabe o que fazer, você vai lá no meio do campo, vai lá e mostra, o garotão, é aqui, ó, vem com o pai aqui, é assim que faz e tal? Cara, assim, né, por ter sido meia, os meias sofrem comigo, né, o Magacho, o Lourenço, que estão jogando ali na posição. Mas o que eu falo pra eles, cara, enquanto eu tô cobrando, né, cara, vocês têm que aproveitar que eu fui da posição de vocês aí pra eu poder auxiliar vocês, né, cara. Então, eles sofrem comigo, mas aquela sofrência do bem, né, sofrem pra evolução deles, pra que eles possam evoluir, assim, naquilo que eu vejo que eles podem fazer. Maravilha. Diz aí, Paulito. Justamente, você falou desse papo de boleiro, né? Esse papo de boleiro, até que ponto que ajuda dentro do futebol e até que ponto que atrapalha também, né? Na perspectiva de você, ao mesmo tempo, ser amigo dos caras, mas cobrar deles também, isso daí. Então, é até uma situação, né, cara, que eu vivi muito esse lado, né,
de jogador e tal, às vezes eles estão na brincadeira ali, na resenha, você quer entrar, mas opa, pera aí, não posso porque agora eu sou um treinador, se eu for ali, eu vou dar liberdade para isso, vou dar liberdade para aquilo. Mas por outro lado é muito bom, que assim, a maioria das coisas, praticamente tudo que eles estão vivenciando ali, ou eu já passei, ou algum companheiro meu passou, eu sempre falo e repito muito para eles isso aí, jogador, assim, eu tenho 11 amigos, 7 conhecidos e o restante meio que, né, inimigo, puto com o treinador, mas acontece, eu tive ali também, quando eu não jogava eu ficava bravo, só que eles têm que, mostrar para mim que eu tô errado. Mostrar que, assim, no dia a dia, nos treinos, essas coisas, para que eu possa mudar a minha opinião. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre procuro passar para eles. E, às vezes eu vejo eles brincando na resenha, dá vontade de ir para resenha, para brincadeira, mas eu falo, opa, pera aí, não dá, agora eu tenho que ficar aqui no meu lugar aqui de treinador. Ô, Léo, e falando agora do campeonato, né? O campeonato é muito longo, né? Esse sub-17, as categorias de base, é um campeonato realmente muito esticado, muitos clubes, já teve 3 fases, né, de classificação, de grupos, e agora tem também a fase de mata-mata. E você falou um negócio interessante, que você prefere um jogo que seja 5-4 do que ganhar de 1-0. Você prefere assim, né? E você teve exemplos, né? Corinthians veio aqui, vocês tomaram uma goleada do Corinthians, só que aí todo mundo achou, né? Pô, perdeu de 6-0 aqui no Martins Pereira pro Corinthians, quando for pra lá vai tomar outra sapecada. Seu time foi lá e ganhou lá na Fazendinha 3-1, se não me falha a memória, com o Corinthians. Então mostrando que corrobora com aquilo que você falou. Faz um apanhado geral da campanha que vocês fizeram desde a primeira rodada, da primeira fase, até essa última, onde vocês ficaram na liderança do grupo. Então, a nossa campanha foi a seguinte, o primeiro jogo, né, a gente ganhou de 1-0 ali, mas os meninos sentiram um pouco por ser a estreia, né, tinha muita expectativa em cima desses meninos pelo campeonato que eles fizeram o ano passado, então a expectativa era muito grande, eles já estavam juntando com uma safra muito boa, eles tinham sido campeões da Copa Bandeirantes, tinham vindo bem no Paulista, então tinha muita expectativa e o primeiro jogo acho que eles sentiram muito isso aí. E no decorrer do campeonato, o nosso time foi tendo uma evolução muito grande, foi crescendo, eles foram assim, comprando as ideias que eu tinha, né, que passava para eles, é claro, eu dependo muito mais deles do que eles de mim, né? Porque eles que desenvolvem o futebol ali dentro. Mas eu tento deixar para eles tudo mais fácil, tudo facilitado para que eles possam fazer. E aí, no decorrer do campeonato, a gente foi crescendo, cara. E prova disso, a gente teve, né, resultados expressivos, goleadas, ganhamos de 5, ganhamos de 6, mas teve essa derrota aí pro Corinthians, né? Que a gente perdeu pro Corinthians de 6-0. Mas, assim, quem olha o resultado acha que foi um massacre ou algo do tipo. A gente fez um primeiro tempo muito bom contra o Corinthians, teve diversas chances de fazer o gol. Não fizemos. Acabamos tomando um gol ali de 1-0, acabou o primeiro tempo 1-0, mas assim, a gente teve chance de virar o jogo com 3-1, de repente até um 4-1. E voltou pro segundo tempo, aí a gente sentiu cansaço, tudo mais, claro, sem tirar o mérito do Corinthians, que também tem muito mérito, né? E eles fizeram por merecer, e aí, quando todo mundo imaginava, cara, tomou 6 aqui, lá, né? Cara, a gente treinou, trabalhou muito, teve 2 semanas de folga, né? Folga assim, sem jogos, pra gente poder treinar, e a gente foi numa função ali de deixar os zagueiros do Corinthians com a bola para quando a gente tivesse a bola a gente conseguir espetar. Cara, e deu muito certo. Ganhamos do Corinthians lá de 3-1 e eu acredito que essa aí foi a nossa virada de chave no campeonato. Depois desse jogo contra o Corinthians, nosso time começou aqui, ó, crescer. Na segunda fase a gente perdeu os 3 jogos em casa e ganhou os 3 jogos fora. Então, nessa terceira fase foi ao contrário. A gente ganhou os 3 em casa e ganhou do Araçatuba fora, entendeu? Então aí a gente teve uma virada de chave muito boa que, né, desde o começo do campeonato até agora, assim, é nítida a evolução dos meninos, o crescimento deles, claro, fruto de muito trabalho deles, do dia a dia, então eu acredito que vem sendo um trabalho bem desenvolvido por todos, não só por mim, claro, tem minha comissão por trás, tem o pessoal que apoia, o pessoal da diretoria, então vem sendo um negócio bem legal, que eu tô gostando muito de fazer e, cara, como a gente falou, eu procuro gol, claro, não quero tomar gol, mas se eu tomar 1, eu tenho que ir lá e fazer 2, é o que eu falo pra eles. Muito bem, Paulo, a gente tem 2 minutos, diz aí. Bom, para a gente poder finalizar então, a expectativa agora para o Grêmio Prudente, né, adversário das oitavas, como que você espera que o adversário vai vir? Cara, o Grêmio Prudente, né, já andamos estudando o time do Grêmio, o Vitor, que é meu auxiliar, ele sempre prepara um vídeo, algo do tipo assim, e a gente já passou para os meninos, né? Então é um time muito rápido, um time muito veloz, que atua num sistema diferente daquilo que a gente está acostumado a enfrentar. Então a gente estudou um pouco e vai continuar estudando para quê? Para chegar no jogo sábado, os meninos estão sabendo como o nosso adversário se porta, sabendo como eles jogam, sabendo as jogadas deles ensaiadas, coisas desse tipo, para que entrar lá dentro eles estejam mais preparados, tranquilos e calmos. Por aquilo que você estudou, você até estava comentando em off aqui, vocês vão enfrentar um time que joga com um sistema tático diferente daquilo que vocês não enfrentaram ainda. O que você já está projetando em relação a isso? Cara, é um sistema diferente, né? Que a gente ainda não enfrentou uma equipe que tenha jogado nessa situação.
Depois a gente conversa, eu posso falar, que Claro, se eu falar claro. aqui, de repente eles veem lá e já vão saber claro. o que a gente está estudando, né? Mas a gente está estudando muito o time deles. A gente armou, né, a nossa tática, a nossa função, porque a gente está jogando dentro de casa. E dentro de casa, como eu sempre falo para eles, na minha casa mando eu, e aqui a gente tem que se impor, buscar o resultado, porque depois vai ser outra batalha gigante lá. Maravilha. Léo, quero te agradecer, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você vai dar treino daqui a pouco, vai sair correndo daqui e vai para o treino. Obrigado pela sua presença, estaremos na torcida e fica o convite para você, torcedor. Você que está nos acompanhando, Val Martins Pereira, sabadão, 11 horas da manhã, entrada totalmente gratuita. Tem a parte coberta do Martins Pereira completamente liberada para você acompanhar e apoiar os meninos do Sub-17 que vem fazendo uma grande campanha. Léo, obrigado, boa sorte e o espaço está sempre aberto para você aqui no nosso Hora do Esporte. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e vou refazer o convite, né, para todo mundo ir lá conseguir apoiar os meninos, que é muito importante aí para a nossa sequência no campeonato. Maravilha, obrigado. Esse é o Léo Costa, técnico do Sub-17, foi um baita meia esquerda, ele fazedor de gol e comandava as equipes por onde jogava e agora militando aí na parte como treinador de futebol. Que bom que veio aqui para São José dele, né, o joseense Léo Costa, tá certo?